mas nenhum tipo de pressão. A gente sabia que, para um garoto que já tem vivido tantas situações, tanta emoção junto, talvez a ideia fosse nem utilizá-lo nessa partida, apenas trazê-lo para o ambiente do profissional, viver a concentração, viver a emoção de estar num Maracanã com 50 mil pessoas, mesmo sabendo que a partir do momento que ele está no banco, a torcida quer vê-lo, sem dúvida nenhuma, todos queremos vê-lo. Entrou nervoso, normal, mas ele tem muita coisa para dar. Legal que ele tenha tomado esse carimbo aí, né, da estreia. Vamos ter muita calma para a gente poder ter um jogador crescendo no seu momento e não no momento das pessoas. Vai ter que crescer no momento dele. Ele é muito jovem, ainda vai completar 17 anos. E acho que quando ele realmente estiver mais adaptado, ele vai poder mostrar todo o seu potencial. Zé, ainda sobre o Vinícius, é normal que ele estando no banco, a torcida peça a ele quando o time estiver numa situação precisando de gol na partida. Como é que você pretende dosar isso até para que ele não acabe se queimando, né? Porque às vezes ele entra, hoje pareceu um pouco assustado quando ele veio e a câmera focalizou nele no telão, ele parecia um pouco assustado naquele momento. Você que tem tanta experiência na base, que conhece esses meninos desde o começo, como dosar isso, essa expectativa tão grande que se cria em cima dele? Perfeitamente compreensível, né? Ele está ansioso, está nervoso. Quem não estaria... Desculpa. Quem não estaria... como eu lhe falei, talvez se nós tivéssemos todo o plantel disponível, talvez ele nem fizesse parte dessa relação, em virtude das faltas que nós tivemos. Ele veio para o jogo, e aí sim, estando no jogo, a característica que a gente queria era manter objetividade pelo lado, principalmente porque a gente percebeu o Carlos César já com desgaste, depois o Elias veio compor por ali, entendíamos que poderia ser uma boa opção para a gente, né? Sem nenhum tipo de pressão, vai seguir e a gente espera que ele tenha o tempo necessário para desenvolver, porque, sem dúvida alguma, é uma preocupação para que ele possa ir pegando confiança aos poucos no profissional, que é totalmente diferente numa categoria de base. Zé, o que você falou para ele naquele momento que ele ia entrar, logo que ele apareceu no telão ali? Você, claro, passou instruções ali do jogo, da forma tática, né, que tem que atuar, mas você passou alguma coisa em relação ao nervosismo ali, com todo mundo cantando ali, Vinícius Júnior, enfim, o que você falou para ele ali naquele momento? Primeiro eu falei que para ele não esquecer dos comportamentos que a gente tinha treinado, para que ele pudesse ter atenção na subida ou do Carlos César ou do Eli, se fosse o caso, para que ele pudesse trabalhar a recomposição, pedir para que ele trabalhasse por fora caso o René estivesse por dentro, e ao contrário, caso o René estivesse por fora e estivesse por dentro. E no final falei que ele tem brilho já, não precisa provar nada para ninguém, que as coisas iam acontecer naturalmente, que ele não precisava entrar e querer fazer tudo ao mesmo tempo. A tua avaliação em relação à partida, duas equipes aí fortíssimas aí que certamente vão disputar o título. Uma partida emocionante no que diz respeito a gente ver o que as duas equipes tentaram vencer. Não acredito que tecnicamente nenhuma das duas equipes tenha feito uma partida muito num nível altíssimo. A gente viu alguns erros técnicos que poderiam dar a vitória tanto para um quanto para o outro, mas um grupo que vem aí nessa batida que nós estamos vindo e vamos continuar tendo, né? De quarta-feira já tem jogo. Falei para eles da importância da doação, que num campeonato como esse do Campeonato Brasileiro, a gente sabe que tem equipes que vão brigar lá em cima, o Atlético é uma delas, que no caso a gente não conseguir uma vitória, que a gente não perdesse. Então, importante a gente começar logo contra uma equipe favorita, o título também, que é o Atlético, para que a gente ganhe o tom da competição e a gente possa, nas próximas rodadas, na rodada seguinte contra o Atlético Goianiense, elevar a nossa performance. Zé, dentro das oportunidades que você falou que as duas equipes criaram, em duas chances do Atlético claríssimas de gol, Rafael Vaz salvou a bola praticamente em cima da linha. Você fala muito sobre isso, né? Sobre um jogo após o outro, é a oportunidade que o próprio futebol dá para que os jogadores possam se recuperar. Você acha que o Vaz voltou mais seguro, talvez fazendo a coisa mais simples para não tentar comprometer e agora tem sido fundamental nessa defesa do Flamengo? Acredito que sim. O Rafael está vivendo uma boa fase novamente. Só parabenizá-lo
pela sua atuação, não só pelos gols que ele acabou evitando. E também agradecer também a torcida que novamente está dando apoio para ele. É importante o jogador sentir confiante e confiança da torcida. Tenho certeza que, como a gente já havia falado, ele tem um potencial grande e pode ajudar bastante a gente. Ô Zé, boa noite. Hoje o Flamengo estreou na sua 5ª competição no ano, né? Eu perguntei para alguns torcedores ali, eles sabiam que hoje, obviamente, era o jogo do Campeonato Brasileiro, mas eu comecei a perguntar, e antes? E aí dá um... Como é que você faz para conseguir concentrar os jogadores? Agora é brasileiro, agora é Libertadores, antes era estadual, agora é Copa do Brasil. Como é que faz isso? Eric, essa não é a maior preocupação. É até uma preocupação, mas essa não é a minha maior preocupação, porque efetivamente o que eu sinto falta é de treinamento. Porque quando você tem uma equipe como o Atlético, você precisa ter os treinamentos mais específicos. Como fazer isso com o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, uma final de Carioca para o Fluminense, agora uma Libertadores na quarta-feira. Então, a minha maior necessidade é treinamento. Eu tenho certeza absoluta que com mais treinamento a gente poderia ter feito uma partida melhor hoje, entendeu? E acho que todo treinador sente isso, né? O Atlético, por força de tabela, conseguiu uma semana cheia para trabalhar, né? Então, certamente eles tiveram mais tempo para trabalhar em cima da nossa equipe, com maiores informações, com maior riqueza de detalhes. Para a gente se complicou um pouquinho para isso. Em virtude disso, eu acredito que teve um poder de superação muito grande da nossa equipe e realmente todos os atletas estão de parabéns. Conseguimos uma estreia, como eu lhe falei, se a gente não perdeu, pelo menos conseguimos um ponto contra o favorito ao título. Agora, a gente, pensando em Campeonato Brasileiro, a gente tem que fazer uma diferença no próximo jogo contra o Atlético Goianiense lá. Uma vitória seria importantíssima para a gente. Zé, tudo bem? Peço licença para a gente já falar de quarta-feira. O Flamengo estreou na Libertadores contra um São Lourenço sem ritmo, muito fragilizado por isso, sobretudo no segundo tempo aqui no Maracanã. Mas o que a gente viu no último mês foi o São Lourenço renascer na Libertadores e chegar vivo nessa última rodada contra o Flamengo. O que mudou? O que você tem avaliado do São Lourenço que mudou para quarta-feira? Bem, a gente não tem ilusão nenhuma, nem daquela vitória que tivemos e também do que vamos encontrar lá. Sabemos que a equipe do São Lourenço é muito forte, tem uma torcida que empurra e lota o estádio, lá o novo gasômetro durante o tempo todo. Uma equipe com jovens jogadores, uma equipe rápida, nos 3 homens de frente, né, com 3 organizadores, Ortigosa, Mussi e Mussi principalmente, com Ibelucci, perdão, os 3 organizadores no meio de campo dele, faz um 4-3-3 com o Cerruti, Bland, bota com muita velocidade e qualidade técnica. Então, recuperaram uma situação dificílima, terminaram o turno com apenas 1 ponto, hoje estão com 7 e podem classificar até em primeiro lugar, caso vençam a gente. Então, a gente sabe que vai encontrar um aspecto totalmente diferente do que foi lá na estreia da Libertadores aqui no Maracanã. Tivemos a felicidade, a competência também de aproveitar aquele momento que não era o ideal da equipe deles. E agora é nos prepararmos, descansarmos esses 2 dias, voltamos a trabalhar na segunda-feira e a gente poder fazer uma outra grande partida lá, porque a gente precisa de pelo menos 1 ponto para sair de lá classificado. Boa noite. Fala um pouco sobre a atuação do Matheus Sávio, que vindo da ponta esquerda conseguiu marcar um belíssimo gol. Não sei se ele queria cruzar, se ele queria chutar, mas diga-se de passagem, foi um dos grandes nomes no jogo. E você acha que ele tem potencial para sequência da temporada e principalmente ele pode ser relacionado para quarta-feira contra o São Lourenço? Sem dúvida, Matheus é um jogador que dos meninos que estão com a gente, é aquele que mais cedo estreou no profissional, né? E foi muito bem, fez 4 ou 5 gols já pelo profissional. Ele rende melhor jogando na função que acabou fazendo o gol, mas a gente pediu para ele para trabalhar por dentro, para aproximar do Paulo e fazer o jogo de profundidade nas costas do Paulo. A gente ele ficou um pouquinho preso na marcação nos primeiros momentos, mas teve a felicidade de fazer um gol. Ainda não vi exatamente o lance, mas aquela bola ali é muito difícil para a zaga, para o goleiro, para o atacante também. Essa bola fechada, qualquer desvio ou não desvio pode atrapalhar o goleiro. Feliz por ele ter conseguido fazer o gol para a gente. Zé Ricardo, boa noite.
desejando um feliz Dia das Mães, a sua esposa e também a sua mãe. E o detalhe é o seguinte, você não terá o Pará, né, contra a equipe do São Lourenço, quarta-feira tem o Rodinei. Eu queria saber o que muda sem o Pará e tá do Rodinei e principalmente o que fazer na equipe do Flamengo, você botar isso na cabeça dos jogadores em relação à vantagem que você tem de empatar contra a equipe do São Lourenço lá no Novo Gasômetro em Buenos Aires. Bem, essa é uma preocupação, obrigado, tá? É uma preocupação nossa. O Rodinei é o único jogador de ofício, né, para a próxima partida. Conversei com ele antes da partida, falei para ele só uma necessidade de utilizá-lo hoje. Uma contusão, alguma coisa em relação a uma expulsão do Pará, iria utilizar o outro, porque a gente tinha realmente um receio de ele não ficar disponível, alguma contusão, para poder pensar o jogo de quarta-feira, né? E acredito que ele é um jogador que pode nos dar a opção que o Pará dá, tem muita força, né? A preocupação é que a gente consiga suportar os primeiros momentos. Com certeza a equipe do São Lourenço vai pressionar demais a gente, mas acho que a gente tem plenas condições, já mostramos que podemos jogar dentro e fora de casa com boa atitude, com bom comportamento. E espero que a gente faça uma partida lá suficiente para a gente sair classificado. Não jogaremos pelo empate, mesmo sabendo que ele nos interessa, se for o caso no final do jogo, sim. Até porque não dependemos, ficar dependendo de um jogo apenas por um ponto é muito difícil. E a equipe do São Lourenço veio aqui na semana passada, né, aqui no Brasil, e impôs ao Atlético Paranaense uma derrota muito forte, né, de 3-0, mostrando também que é uma equipe muito forte fora de casa. Agora é a gente se preparar, descansar, se preparar, porque certamente teremos uma batalha lá em Buenos Aires. Zé, sem dúvida é o primeiro jogo, mas vai entrar na galeria dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro, esse empate de hoje. São dois favoritos ao título, a gente pode colocar dessa maneira nessa abertura? Bem, eu acredito que sim. Temos, pelo menos aí, na minha visão, 7, 8 equipes que, a priori, iniciam a competição com essa força, né? Mas isso aí não é uma regra 100% fixa, podemos ter surpresas em relação a isso, assim como podemos ter equipes que não rendam aquilo que de repente no papel possa render. De fato é que a gente sabia que ia ser uma partida bastante complicada, como eu falei, o Atlético tem muitos jogadores talentosos, né? Só para citar dois, o Robinho e o Fred são jogadores realmente que estarão aí, sem dúvida alguma, ao final da competição entre os principais atletas, e além de um excelente treinador também. Então a gente sabia que um jogo desse aí, qualquer resultado poderia acontecer, mas como a gente não conseguiu a vitória, a gente também não perder é importante. Ô Zé, falando especificamente sobre o Berrio, assim como vários outros jogadores, a gente vê que ele tem suas qualidades e algumas certas limitações. Você acha que é possível corrigir essas limitações que ele vem apresentando, por exemplo, de domínio de bola, apesar de apresentar qualidades como velocidade, explosão e força? Natural, eu acho que, além de tudo, a gente tem que ter na cabeça que alguns atletas, quando mudam do seu país, têm uma certa dificuldade de adaptação, outros um pouco menos, outros nem têm dificuldade. Então, a gente vem trabalhando dia a dia com eles, todos nós temos dificuldades, limitações, e ele também trabalha em cima delas, nós trabalhamos em cima dela para melhorar o nosso coletivo. O atleta estando bem, sentindo bem, melhorando o seu individual, certamente o coletivo também cresce. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Boa noite aí.